Olá, boa tarde, graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nessa tarde eu quero trazer uma reflexão para o coração de vocês, que se encontra no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 36 ao verso 75, que vai falar acerca do cenário de que Jesus estava no Getsêmani orando, os seus discípulos não puderam vigiar com ele nem por uma hora. Depois vai mostrar em seguida Judas que o traiu, os discípulos que o abandonaram no momento da prisão, Pedro que o negou 3 vezes. Enfim, é um cenário tanto catastrófico em que nós vemos os discípulos abandonando Jesus. Aí a minha pergunta é, por que Jesus não se entristeceu? Por que Jesus não se sentiu ferido com seus discípulos? Eu vou te dizer a resposta. É porque Jesus não criou expectativas em pessoas imperfeitas. E o nosso problema muitas das vezes é esse. Nós criamos expectativas demais em pessoas imperfeitas. Nós queremos pintar que aquela pessoa é uma pessoa perfeita, que ela jamais vai nos entristecer, que ela jamais vai nos ferir, que ela jamais vai nos ofender, enfim. E muitas das vezes nós somos pegos diante de uma situação em que essa pessoa de repente se volta contra nós. E a gente se sente ferido, magoado, ofendido, porque não esperávamos que aquela pessoa fizesse aquilo que fez com a gente. Por que isso? Por que nos sentimos assim? Porque nós criamos expectativas demais em uma pessoa imperfeita. E esse é o nosso problema. Não podemos criar um cenário de perfeição em uma pessoa imperfeita. Se você começar a avaliar você mesmo dentro de uma expectativa de um prisma, você vai ver que você não é uma pessoa perfeita. Que você vai ver que você é imperfeito, que você tem falhas, que você fere ou que você já feriu. Então, diante dessa situação, dessa avaliação própria, você tem que ver e tem que perceber que você não deve criar expectativas nas pessoas, porque as pessoas não são perfeitas, a qualquer momento elas podem falhar. Jesus teve essa maturidade, ele não se abalou porque Pedro não pôde vigiar com ele na oração durante 1 hora, ou que Judas o traiu, ou que os discípulos o abandonaram, ou que Pedro o negou por 3 vezes. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram falhos, que eram seres humanos. Jesus não criou expectativas em nenhum deles, porque sabiam que eram seres humanos imperfeitos. Mas independentemente nós entendemos que Jesus o amou. Jesus o amou e cuidou deles e o guardou e intercedeu por eles. Por quê? Porque sabiam que eram pessoas falhas, mas que eram pessoas dignas de perdão. Então, o que nós precisamos avaliar dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão de reino de Deus, é que nós temos que começar a olhar para o nosso próximo não como um ser humano perfeito, senão como um ser humano imperfeito que a qualquer momento pode falhar com a gente, não criando expectativas, nem tampouco gerando cenários de perfeição, porque falha. O que nós devemos é seguir o mandamento do Senhor, amar a Deus acima de tudo e de todos e amar o seu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar, nós temos que interceder. Nós temos que ter uma boa convivência diante com o ser humano ou com a sociedade, mas não crie expectativas, porque você pode se decepcionar com o ser humano. Tome cuidado, avalie por bem essa perspectiva e essa visão e tenha maturidade, porque eu tenho certeza que a gente vai saber lidar melhor com a sociedade, com o ser humano nessa terra e uns com os outros, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e tenham todos uma tarde de paz. Shalom.